Nosso tema: luz para encontrar o caminho. O povo, que estava sentado em trevas, viu uma grande luz. Aos que estavam assentados na região e sombra da morte, a luz raiou. Mateus capítulo 4, verso 16. A visão de mundo do cristianismo, ou a visão cristã, tem muitas afirmações sobre o sofrimento. Eu penso que muitas pessoas, grande parte dela mesmo cristãos, lidam mal com o sofrimento porque sabem pouco ou quase nada do montante de verdades que encontramos a respeito do sofrimento na Palavra de Deus. Nos últimos áudios, eu tenho compartilhado com os irmãos algumas delas que estão à disposição igualmente de todos nós. Basta você abrir o livro e ler. A primeira verdade é: o sofrimento não faz parte do plano original de Deus, mas agora e até a restauração do mundo, ele será para cada um de nós muito real e também inevitável, porque é a penalidade por termos se rebelado contra um Deus infinitamente santo, infinitamente bom, infinitamente justo e que nos ama. Porque pecamos, o sofrimento é justo. Ele não é um capricho da divindade. Ele é a expressão da justiça. É uma penalidade para o nosso pecado. Parte do sofrimento que encontramos no mundo, ele é retributivo. Se relaciona não apenas com os efeitos da queda sobre o mundo e nós, mas com os nossos erros particulares. Quero ilustrar numa história contida numa frase. João roubou um carro e está sofrendo na prisão. O sofrimento de João tem uma raiz na queda de Gênesis e outra raiz no seu erro particular de roubar um carro. Raiz na queda. Sem a queda, o pecado nem seria parte da natureza de João. Logo, ele não roubaria o carro, nem o cobiçaria. Não seria preso e não sofreria. Aliás, sem a queda, não haveria cadeia, nem polícia, nem leis humanas, nem delegados. Não seria necessário. Então, o sofrimento de João tem um vínculo com a queda. O sofrimento de João tem um vínculo com o erro particular dele. Se João não tivesse roubado o carro, não seria preso e não sofreria. João está sofrendo justamente por causa de um erro particular. É sua retribuição. Quando nós deparamos com esse tipo de sofrimento, nós não ficamos perplexos nem angustiados. É um sofrimento retributivo, você considera que esse sofrimento é justo. Mas grande parte do sofrimento que encontramos no mundo não é retributivo, é injusto.
desproporcional e ilógico. Sobretudo quando nós vemos pessoas boas e inocentes, naquelas circunstâncias, sofrerem mais que as pessoas más. Vou ilustrar numa outra história com o mesmo João, numa história curta. João roubou um carro. Na fuga com o carro roubado, João atropelou o filho de 2 anos de Dona Maria. João foi preso e está sofrendo na cadeia. Você percebe? O sofrimento de João na prisão é de ordem retributiva. Ele é justo. Mas o sofrimento de Dona Maria por perder o seu filho de 2 anos é injusto, é desproporcional, é ilógico e nos deixa perplexos. Há sofrimento retributivo, justo, há sofrimento injusto, desproporcional e ilógico, mas sem a queda não haveria nenhum sofrimento de nenhuma ordem e o sofrimento não faz parte do plano original de Deus. Há sofrimentos relacionados com os efeitos da queda no mundo natural, sem se relacionarem diretamente com a ação de um indivíduo. Porque a queda mudou a ordem do nosso mundo natural. Fez que o nosso mundo natural sofresse alterações que a Terra produzisse, independente das nossas ações, espinhos que nos machucam e ervas que causam dano. O tsunami de 2014 matou 230 mil pessoas de idades diferentes, crianças, adultos, jovens, idosos, de credos diferentes, ateus e cristãos, católicos e muçulmanos, islâmicos e de qualquer ordem de crença, pessoas com comportamento moral que consideramos bom, pessoas imorais. Relacionamos esse sofrimento com a queda, porque por causa da queda, a morte é o salário do pecado. Por causa da queda, o mundo foi transformado. Mas nessa situação, você não consegue apontar um único pecador responsável por aquelas ondas. Na historinha anterior, você consegue dizer o culpado é João, mas no tsunami você dizer o culpado é fulano e ciclano é no mínimo leviandade sua. É um tipo de sofrimento complexo demais, com pessoas com características diferentes morrendo, que não dá para a gente descobrir. Parte do sofrimento é ainda mais desproporcional e mais injusto ainda. A mesma história, com alguma alteração. João roubou o carro e fugiu. Na fuga, ele matou o filho de 2 anos de Dona Maria. Mas quem foi preso foi Guilherme, um pai de família dedicado que estava no lugar errado, na hora errada, e se parecia com João. Me diga se algumas dessas histórias já não aconteceram com outros personagens em circunstâncias parecidas e com desfechos totalmente mais trágicos e piores e com pessoas sofrendo por muito mais tempo. Eu inventei, mas não inventei tanto assim. O que eu quis mostrar para os irmãos é que o sofrimento é complexo demais para explicarmos cada grito de dor. Por isso a palavra de Deus nos mune com tantas afirmações, algumas doces e outras duras sobre a realidade do sofrimento no nosso mundo. É ainda difícil lidar com o sofrimento porque pessoas boas podem sofrer mais que pessoas piores.
como é o caso da história que eu inventei, onde João, a pessoa má, foge, e Guilherme, a pessoa boa, é presa no seu lugar e fica com a sua família desamparada da sua provisão financeira e emocional. Nós temos na Bíblia o caso de Jó, uma pessoa do ponto de vista humana, boa, justa, íntegra, sofrendo absurdamente. Mas nós temos na Bíblia um outro sofrimento que nos deixa mais complexo, melhor, um outro sofredor que nos deixa mais complexo. É Jesus Cristo. A grande diferença entre Jó e Jesus é que os adjetivos de Jó são relativos. Jó é relativamente justo, relativamente íntegro, relativamente bom. Porque no fundo, há uma outra afirmação bíblica também, que nos diz que todos pecaram, logo Jó pecou. Logo Jó é mais um pecador digno de sofrimento, morte e separação de Deus. Mas os adjetivos do nosso Cristo são absolutos. Ele é absolutamente bom, ele é absolutamente íntegro, ele é absolutamente justo, e ele é o único digno de gozar as alegrias eternas do Pai. Jesus é, por assim dizer, o Jó dos Jós, o mais inocente que mais sofreu. Jó sofreu involuntariamente. Não foi uma escolha pessoal de Jó sofrer o que ele sofreu, foi uma imposição de Deus para a sua vida, pelos motivos que melhor sabe o próprio Deus. Mas Cristo não sofreu involuntariamente. Nem mesmo o Pai impôs a ele a tarefa ou o dever de sofrer por nós. Não havia nenhuma força ou alguém acima dele que o pressionasse a isso. Cristo sofreu, mas Cristo sofreu voluntariamente ele nos amou e se entregou por nós. O sofrimento de Jesus é sem dúvida superior ao sofrimento de Jó. Nós podemos gastar algum tempo meditando no sofrimento de Jó, mas nós não podemos gastar mais tempo pensando em Jó do que gastarmos tempo pensando em Jesus e no seu sofrimento por nós. O sofrimento de Jó não pode beneficiar nenhum de nós. Não beneficiou, nem era uma intenção de Jó com o seu sofrimento nos beneficiar. Ele nem sabia da gente, mas Cristo sabia da gente, sofreu por nós, e toda a sorte de bênção que nós recebemos hoje porque Cristo sofreu por nós. Nós devemos muito, nós devemos tudo ao sofrimento de Cristo por nós. Jesus é o único sofredor absolutamente inocente, bom e justo que voluntariamente sofreu dores físicas e psicológicas por nós. Ele foi separado e abandonado do amor do Pai no lugar de pecadores culpados, para em tempo próprio livrá-los de todo sofrimento e para que tenhamos em todo tempo a presença de Deus conosco. O sofrimento de Cristo é um sofrimento substitutivo. Ele está sofrendo no lugar daqueles que merecem sofrer, para livrar aqueles que merecem sofrer de todo o sofrimento. Cristo sofreu algo pior que as dores físicas da cruz. Porque na cruz morreram outros homens, irmãos. Cristo morreu na cruz, mas um ladrão que estava ao seu lado também morreu na cruz. Naquele dia, outros malfeitores morreram em cruz. Cristo sofreu algo que ninguém estava sofrendo. Cristo estava sofrendo imerecidamente, substitutivamente, a ira do Pai. Ao invés de, na hora da sua morte, ele ter a face de amor do Pai,
voltado para ele como em toda a eternidade, ele sofria a ira do Pai, para que hoje nenhuma espécie de sofrimento hoje tem mais o poder de nos separar do amor de Deus. Entenda a lógica substitutiva. Ele sofreu a ira do Pai para que nada pudesse nos separar do amor de Deus. Cristo sofreu o abandono do Pai para que Deus esteja com você na água e no fogo, para que Deus esteja com você hoje e amanhã, no tempo e na eternidade, na vida e na morte. Deus não está conosco apenas por um capricho, apenas porque nós queremos que Ele esteja conosco, apenas porque nós achamos que é justo Ele estar conosco, por nenhum desses motivos. Deus está conosco, porque Cristo sofreu o abandono de Deus no nosso lugar. E agora que ecoe no seu coração a fala que Pedro cita em Hebreus 13:5. Não te deixarei, nem te abandonarei, porque meu filho foi abandonado por mim e deixado por mim no seu lugar. Para lidar com o sofrimento, você deve abraçar tantas quantas verdades da palavra de Deus os teus braços, a tua mente possa alcançar. O sofrimento no mundo, se você trata com ele sem o conhecimento das Escrituras, parece comunicar que Deus não se importa. Porque se Deus é poderoso, Ele pode acabar com o mal. E por que Ele não faz isso? Se Deus é bom, é isso que nós esperamos que Ele faça, que Ele acabe com o mal. Mas mesmo assim, hoje o mal permeia, o sofrimento permeia a vida de todos nós. Mas quando você olha o sofrimento com, vamos dizer assim, o óculos das Escrituras, por causa da cruz, você não pode dizer que Deus não se importa. Nem pode dizer que Deus não sabe o que é sofrimento. Ele sabe, como eu disse, a partir de uma experiência pessoal. Ele tem feridas, ele tem as marcas dos cravos das mãos e a lança do seu lado. E ele sabe o que é sofrer abandono e sofrer traição e tudo mais. Olhando o sofrimento com a visão das Escrituras, você não pode dizer que Deus não te ama porque você sofre, porque Ele sofreu para demonstrar o seu amor. E você não pode dizer também que Deus não está disposto a aniquilar o sofrimento. As verdades da palavra de Deus a respeito do sofrimento nos ajudam a lidar com o sofrimento atual e a sua realidade, a sua inevitabilidade, a sua complexidade, a sua ilogicidade, a sua injustiça, a sua desproporcionalidade. Nos mostra que é assim mesmo, que essas coisas acontecem, mas acende em nós também a luz da esperança. Nós somos muito bem informados que Deus já tem determinado um dia para julgar as pessoas e um dia para restaurar o mundo. Muitos têm dificuldade em acreditar em um Deus que julga, em um Deus que castiga, mas este é o Deus que a Bíblia apresenta desde Gênesis. Um Deus que na sua justiça julga, condena e pune. E na mesma Bíblia nós encontramos também que esse Deus é um Deus que no seu amor se volta a sua ira contra si próprio na pessoa do seu Filho, para perdoar pecadores culpados com justiça. Agora, se não há um justo juiz acima de nós, e se você não crer num dia de julgamento, você precisa perder toda a esperança no futuro.
ou você haverá de fazer justiça com as próprias mãos. E se você não crê num justo juiz e no dia do julgamento, como fica a montanha de injustiças cometidas dia após dia no nosso mundo? Tudo acabará em pizza. A Bíblia traz a seguinte fala de Deus: minha é a vingança, eu retribuirei, diz o Senhor. Crer no julgamento final e que Deus zela por sua justiça nos anima a lutar por justiça, porque mesmo que nós não possamos estabelecer justiça final, os nossos esforços serão bem vistos por Deus e existe uma dignidade em jogar no time do campeão, jogar ao lado de Deus. E a proposta de Deus é que no fim ele estabelecerá a justiça uma vez por todas. Faz sentido crer que Deus julgará o mundo e que Deus fará justiça. Nos incentiva, sim, a lutar por justiça, porque é por isso que Deus luta e é isso que Ele fará. Crer no julgamento final nos leva a abrir mão de vingança, ira e violência, das justiças pessoalmente sofridas. Abra mão disso. Abra mão de um pretenso direito de vingança. Abra mão da ira e, de uma vez por todas, abra mão da violência. Creia no julgamento final. Você não é juiz e, se fosse, não seria justo. Você não é um justo juiz, você é um perfeito pecador. De modo que o nosso trabalho não é trazer juízo, o nosso trabalho é fazer justiça e compartilhar com os outros, pecadores e irmãos nossos, como nós, a misericórdia que nós recebemos. Nós não podemos explicar porque Deus, sendo bom e poderoso, permite a existência do mal. Eu, pelo menos, não consigo. Acho complexo demais o sofrimento, acho que tem muitas coisas que minha mente não abarca para explicar isso. Eu não posso explicar, mas eu posso descansar e eu posso ter esperança, porque está prometido que esse dia vai chegar. Antes de cobrar de Deus o fim imediato de todo mal, considere que o mal não é o diabo apenas. O mal não é algo abstrato, o mal não é uma pessoa que dobrou uma esquina, que está num país, que está numa cidade, para nós irmos lá e prendermos o mal. Não. É muito mais complexo. O mal habita em cada um de nós. Em cada um de nós que virá ao mundo, em cada um de nós que passou pelo mundo. O mal habita você. Ou você acha mesmo que um mundo de 7 bilhões de pessoas igual a você seria um mundo maravilhosamente justo, maravilhosamente bom? É lógico que não seria. Seria uma catástrofe de mundo, um mundo com 7 bilhões de pessoas igual a mim. Eu sei os erros e as inclinações e as alienações que mais pessoas cometendo as mesmas que eu, a tragédia que seria. Se na sua primeira vinda Jesus tivesse vindo acabar com cada fonte de mal e sofrimento, você sabe quantas pessoas haviam sobrado? Não havia sobrado ninguém. Na sua primeira vinda, ele não veio fazer justiça nesse sentido. Ele veio suportar a justiça de Deus no lugar de pecadores, para a seu tempo acabar com o mal e o sofrimento sem destruir você, que é um agente do mal. O modo mais fácil de Deus acabar com o mal seria destruir seus agentes, os pecadores, que somos nós, que é você. Ele escolheu um caminho mais custoso para acabar com o mal, e um caminho que permite que os malfeitores conheçam o seu amor. Ele escolheu morrer pelos maus, para levá-los de volta a Deus, convocá-los ao arrependimento e iniciar neles uma transformação que atingirá seu ponto mais culminante, seu pico, na sua segunda vinda. A morte e ressurreição do Cristo deu à luz um povo que, pelo Espírito Santo, podem combater o mal, a partir da realidade do seu próprio coração, combatendo primeiro o mal
em si próprios, não nos seus atos, mas nas suas concupiscências, nos seus desejos. E esse povo também recebeu a ordem de combater o mal e a injustiça na sociedade, nos seus círculos, aí na sua casa, na sua família. E não apenas resistir ao mal, é uma ordem, a gente resista ao mal, mas recebemos a ordem de vencer o mal, não com o mal, mas vencer o mal com o bem. As perguntas: Deus se importa com o mal? Um dia ele vai acabar? A cruz responde para nós: sim, Deus se importa com o mal. Seu plano foi inaugurado na cruz e está em ação e será cumprido. O Filho de Deus se dispôs a sofrer no lugar dos maus, para desestabilizar o mal e um dia acabar para sempre com a maldade, o sofrimento e a morte, dando oportunidade de pessoas más estarem com Ele. Pessoas más, redimidas, libertas, arrependidas, transformadas. O sofrimento torna o mundo um lugar sombrio e tenebroso, mas a certeza do amor de Jesus por você agora e a esperança firmada da sua promessa de acabar com o mal são para nós, são para o futuro, uma luz por onde nós encontramos o caminho. Há muitas coisas que nós não sabemos, muitas, muitas, muitas. Muitas perguntas estão ecoando sem resposta, mas nós sabemos do amor de Jesus por nós agora. Nós sabemos que Deus tem um plano para acabar com todo o mal, esse plano foi inaugurado na cruz, esse plano está em andamento, esse plano será confirmado e será realizado plenamente. E nós podemos ter esperança e nós temos um caminho para seguir. O povo que vivia em trevas viu uma grande luz. Sim, uma luz raiou para os que viviam na região da sombra da morte. O sofrimento torna o mundo um lugar sombrio e tenebroso, mas Cristo veio ao mundo. Amém? Deus os abençoe.